Tipos de ataques. Um tipo de ataque é a telepatia com sugestão e/ou dominação mental. Uma consciência ou um espírito pode, através da telepatia, implantar sugestão mental numa pessoa susceptível. Uma pessoa comum ou um praticante de magia negra pode também dominar outra pessoa, criando pensamentos poderosos, provavelmente visando vantagens financeiras ou sexuais. Essa é a dominação mental. Outro tipo de ataque é o programa negativo. Um programa negativo é um pensamento negativo implantado em outra pessoa, criando assim um padrão comportamental negativo. Isso pode ser feito intencionalmente ou não. Por exemplo, vocês já conheceram pessoas que têm complexo de superioridade? Elas têm uma opinião muito boa a respeito de si mesmas, e, em geral, seu padrão comportamental é olhar para os outros com desprezo. Suas palavras, seus gestos e até mesmo o jeito como essas pessoas nos olham fazem nos sentir inferiores ou pensar que há algo errado conosco. Se aceitamos consciente ou subconscientemente esses pensamentos negativos projetados, cria-se um padrão comportamental negativo. Em vez de conseguirmos atuar plena e eficazmente, o desenvolvimento de nosso potencial interior é psicologicamente bloqueado, ou a utilização de certas habilidades pode ser parcialmente paralisada. Outro exemplo de programa negativo é a atitude racista de certas pessoas. Elas se comportam de um modo que faz com que os outros sintam que pertencem a uma raça inferior ou que são cidadãos de segunda classe. Como que enfrenta isso? Simplesmente rejeitando o pensamento racista projetado. Então, esse programa negativo é basicamente uma crença, né, que faz com que a gente acredite naquele pensamento negativo, naquela qualidade negativa sobre nós, e isso vai só atraindo mais condições para reforçar esse programa negativo em nós. Outro tipo de ataque, um corpo astral atacado ou capturado. Quando fazemos viagem astral ou projeção astral de forma deliberada, ou quando o nosso corpo astral tem facilidade em sair vagando por aí, podemos sofrer ataques ou podemos ser capturados e aprisionados. Podem também fazer a clonagem desse corpo e aprisionar, se tornando assim esse clone um canal para roubo de energia. Outro tipo de ataque é o vampirismo, que pode ser de várias formas. O vampirismo, né, do corpo etérico. Pode ser inconsciente, quando pessoas estão com falta de energia, estão deprimidas, estão debilitadas, doentes. Inconscientemente, para equalizar a energia, elas puxam a nossa energia. Pode ser um vampirismo consciente ou proposital, isso é feito no astral, por consciências ou elementais que roubam dessa energia. O vampirismo por devoção. Pessoas em baixa vibração que começam a ter devoção por objetos, imagens ou até visões que têm, certas consciências trevosas do astral podem utilizar desse objeto e dessa imagem como meio para vampirizar essa vítima. Outro tipo de vampirismo é o que acontece por laços afetivos, de dependência, por exemplo, entre familiares, dependência entre amantes. Então, qualquer tipo de dependência aqui entre as pessoas causa um vampirismo inconsciente. Outro tipo de ataque é o ataque de elementais artificiais, que são
formas, pensamento artificiais criadas por um magista com propósito de ataque ou de espionagem. Outro tipo de ataque são os cascões. O que são os cascões? Os cascões são os restos de corpo astral em decomposição. São os cadáveres do corpo astral. Esses cadáveres, eles ficam em decomposição por mais tempo em pessoas densas, com mentalidade baixa, grosseiras. Então, até essa energia densa se dissipar, esse corpo astral fica ali no astral em decomposição, que é chamado de cascão. Só que esses cascões, eles tentam sobreviver e para isso eles vampirizam consciências similares. Por exemplo, se era uma pessoa que tinha abusado de drogas, que abusava de sexo, eles viram um vampiro sexual, por exemplo, um vampiro químico, vamos dizer assim, para poderem sobreviver mais tempo. E também esses cascões podem ser usados por entidades trevosas para drenarem energia das pessoas. Outro tipo de ataque são as maldições. A maldição é uma forma deliberada de ataque psíquico que pode ser lançada por uma pessoa comum ou por alguém treinado em magia negra. Então, um simples pensamento com uma energia, uma emoção forte, uma intenção forte, pode gerar uma maldição que vai atacar o alvo a quem foi direcionado. Por isso a gente deve ter cuidado na hora da raiva, na hora do ódio, da gente decretar coisas, da gente falar coisas de outras pessoas ou para outras pessoas, pois a gente pode estar lançando uma maldição. Outro tipo de ataque são os bonecos ou fotos. O uso de bonecos ou fotos é uma forma de ataque psíquico, geralmente empregada por um praticante de magia negra. Eles concentram no boneco, usam uma peça de roupa da pessoa, porque na peça de roupa da pessoa tem impregnada energia, né, da pessoa. Então tem ligação com o corpo etérico da pessoa e através dali podem utilizar dessa energia. E assim começa a afetar o corpo físico da pessoa. É o famoso boneco voodoo que utilizam para infligir mal ao corpo da vítima. Outro tipo de ataque é feito por entidades trevosas mesmo, demônios, magos negros, feiticeiros, né? A magia, a feitiçaria, que é detectada através de rituais no plano astral. Isso nós vamos falar um pouco mais lá na frente nas obsessões complexas. Em falar de ataques é importante a gente ter um entendimento que o pensar e o sentir estão intimamente ligados, de tal forma que as pessoas raramente pensam sem sentir ou sentem sem pensar. As duas atividades se interpenetram. Por que a gente está falando dos pensamentos e sentimentos? Porque eles produzem uma entidade pensamento ou uma forma pensamento, que pode nos vampirizar, que pode ser usada para atacar. Então é importante a gente ter consciência disso. E elas podem nos deixar vulneráveis também aos ataques. A forma pensamento ou a entidade pensamento é um ser vivo produzido pelo processo do pensamento. Geralmente uma forma pensamento tem tempo de vida curto. Ela é feita por substâncias etéricas, astrais ou emocionais e mentais, vindas do corpo etérico, astral e mental. A ira, por exemplo, a raiva, o ódio, cria uma forma pensamento negativa que pode se alimentar de nós mesmos toda vez que sentirmos com muita frequência esses mesmos sentimentos. Então é como se a gente tivesse uma torre transmissora de televisão que envia ou irradia esses sinais
que vai atrair entidades semelhantes e o ataque está instalado. Então, além da gente estar sujeito a ataques de entidades pensamento negativas ou forma de pensamento negativa, podemos também ser contaminados por campos mentais, emocionais ou psíquicos sujos e insalubres. Isso se chama contaminação psíquica. Alguns locais, como bares, bordéis, cassinos e outros estabelecimentos similares, estão geralmente cheios de pessoas que, sem terem essa intenção, transmitem energias psíquicas sujas. Esses lugares, quando olhados por um clarividente, têm uma nuvem cinzenta e são circundados por ela, sendo, portanto, poluídos psiquicamente. Quando nos expomos constantemente a esse tipo de ambiente, acabamos sendo contaminados. Para nos protegermos de todos esses ataques, podemos nos utilizar do princípio de atração e repulsão. O princípio de atração e repulsão diz que qualidades semelhantes se atraem, qualidades diferentes se repelem. As pessoas que têm as mesmas qualidades geralmente se atraem. Um ditado conhecido é: diz-me com quem andas e direi-te quem és. Se os amigos são tenistas, provavelmente você joga tênis. Os viciados em jogos de azar atraem os que gostam de jogar. Em outras palavras, as pessoas que têm preferências semelhantes gravitam em direção umas às outras. Assim, os semelhantes se atraem. Da mesma forma, quando uma pessoa projeta um pensamento de raiva em nossa direção e reagimos ficando zangados também, podemos ser penetrados por essa energia colérica. Mas se permanecermos calmos e sentirmos compaixão pela pessoa, sua raiva não poderá afetar-nos, simplesmente porque qualidades diferentes se repelem. Entretanto, não é suficiente permanecermos calmos e sentirmos compaixão ou bondade em relação à pessoa que nos enviou a energia de raiva. É possível que já existam energias coléricas e irritadiças abrigadas em nossos chakras devido às frustrações e ao estresse da vida diária. Dessa forma, podemos ainda ser penetrados psiquicamente. Então, teremos que ter uma constância ou um padrão a ser gerado de calma, de paciência, de compaixão. Se algum dia ou alguns dias já sentimos muita raiva, muito ódio, muita irritação, já sabemos que temos um campo vulnerável e que, se uma pessoa nos irradiar essa energia, provavelmente ela vai nos atingir. Então, teremos que fazer um trabalho de limpeza energética mais intenso. Concluindo, para que possamos nos proteger, precisamos estar em alta vibração, uma vibração mais elevada, e isso se atinge com pensamentos e sentimentos elevados, com a reforma íntima, né? Que, por exemplo, se temos a energia da raiva muito presente em nós, em nossos chakras, precisamos trabalhar isso de forma com que possamos direcionar essa energia de uma forma positiva e desintegrar ela aos poucos do nosso campo, para que não sejamos afetados por essa vulnerabilidade, vamos dizer assim. Então, a reforma íntima de padrões, de pensamentos e sentimentos é a melhor autodefesa psíquica que temos. Então, gente, sabendo dos tipos de ataques, o que o operador tem que atentar? Ele tem que atentar naquele médium que já tem forma sentimento, formas pensamento de raiva, por exemplo. Eu estou falando da raiva que é o mais comum e todo mundo tem. Quando vai atender um consulente, esse médium vai receber mais essas energias. Assim, se o consulente tem ali uma forma pensamento, uma forma sentimento, um elemental de raiva, o médium que tem também aquela propensão vai sentir mais.
Então, ao mesmo tempo que o operador está tratando o consulente, ele está tratando o médium também. Porque aquela raiva do consulente vai ressoar no médium que também tem aquela raiva, os dois vão estar sendo tratados. É por isso que a apometria é maravilhosa. O operador, tendo ciência dos tipos de ataques, ele vai estar orientando tanto os seus médiums, os médiums que trabalham com ele, quanto os consulentes, orientando todos das suas vulnerabilidades e a prevenção contra essas investidas.